A pergunta é, como o senhor chegou em Feira de Santana? Quando foi a primeira vez que o senhor ouviu falar em Feira de Santana? Eu vim de Portugal em 1954, cheguei no Rio de Janeiro, tinha um tio que eu não conhecia, um tio e uma tia que eu não conhecia, que não tinham filhos, e meu irmão tinha vindo 2 anos antes, já morava com eles, e eu fui morar com eles também. E ele, como tinha um grande empresário no Rio de Janeiro, me arranjou emprego logo numa loja para trabalhar, uma loja de atacado de tecidos. E eu cheguei no dia 18 de abril, fui tratar da documentação, no dia 2 de maio eu já estava trabalhando. Não foi no dia 1º, porque era dia do trabalho, já naquele tempo era comemorado o dia do trabalho, então eu já estava trabalhando. E depois de quase 3 anos trabalhando nessa empresa, eles me mandaram aqui à Bahia substituir um rapaz que era o vendedor deles aqui na Bahia, o vendedor da empresa, o vendedor dos tecidos da empresa, porque essa empresa era só de atacado. Naquele tempo tinha muito essas empresas de atacado. Isto não existia pronto. Tinha que ser feito por uma costureira, por um alfaiate, alguém que trabalhasse. Então se vendiam os tecidos em peças. E aí esse rapaz foi passar 6 meses em Portugal e me mandaram aqui vir substituir ele. Mas foi por isso que o senhor veio de Portugal para o Brasil? Não, eu vim de Portugal para o Brasil, eu não queria vir para o Brasil, eu queria ir para Angola. Mas como Angola estava sempre em conflitos, porque a minha ida para Angola era para eu entrar no exército. Eu tinha um certo grau de estudo já lá em Portugal e eu entraria como subtenente imediatamente no Exército. Mas só com 20 anos é que o serviço militar lá é considerado. Mas se você, naquele tempo que eles precisavam de soldados na África toda, que Portugal tinha algumas possessões na África, então a gente aos 18 anos, se não tivesse saído, já não podia sair, tinha que fazer o serviço militar, esperar até os 20 anos para fazer o serviço militar. Isso era rigoroso, não tinha para onde correr. Então eu com 17 anos vim para o Brasil, porque meu pai e minha mãe não queriam que eu fosse para a África, porque eu queria ir para o exército e era com medo de ter algum problema. Eu morria, de vez em quando morriam uns por lá, entendeu? Então, distante e morrer por lá, sabe, as famílias naquele tempo, os pensamentos, a gente muito tabaréu, muito do interior, agricultores, entendeu? Então aí eu acabei vindo para o Brasil para não... Portugal era pobre, era necessário que se entenda isso. Talvez não tivesse ninguém passando fome, não é essa pobreza que nós vemos hoje, mas era pobre. Ninguém era... nas cidades do interior, eram 1 ou 2 ricos, assim, ricos, mas não é muito rico, não, isso não existia. Então, todo mundo tinha o que comer, mas muitas vezes não tinha grande coisa para vestir, entendeu? Vamos falar assim, para entender o que é a vida que se levava. Então, esse rapaz saiu daqui, me mandaram para cá, eu passei aqui 6 meses, vim em junho e voltei em dezembro, mas aí eu conheci uma pessoa que estava de luto fechado, que naquele tempo o luto fechado era tudo preto, ficava a pessoa toda de preto, e eu olhei para essa pessoa e começamos a conversar, né? Eu, jovem, eu tinha 20 anos para 21, então começamos a conversar. Aí, quando nós... E com isso começamos a conversar, começamos a namorar. Ela era funcionária do Banco da Bahia, e eu estava aí e tal. Aí você vê, de luto, em princípio, eu imaginei, é viúva, vamos aproveitar. Mas não era, então era jovem ainda, mais velha que eu, mas jovem. E aí eu voltei ao Rio de Janeiro. E essa pessoa, o pai dela estava de luto, do pai que tinha morrido, os irmãos que já moravam no Rio de Janeiro levaram os outros todos para o Rio de Janeiro, a mãe, e com isso ela também foi lá trabalhando no Banco da Bahia, fizeram a transferência dela para lá. E aí nós continuamos o namoro e acabamos casando. Mas aí eu conhecia a Bahia, mas só Salvador. Era isso que eu ia perguntar. A família dela era daqui de Feira de Santana, quer dizer, eles eram de vários lugares, Cachoeira, aqui, e Bom Fim de Feira, né? Sim. Mas aí eles moravam em Feira, moravam em Salvador já, mas tinham ido de Feira para Salvador. O pai dela era advogado,
advogado Rábula, sabe o que é Rábula? Não. Sei. Eu não sei. Naquela... Que é o que conhece do direito, mas não tem... mas ele exerce o direito, ele só não pode dar sentença ou fazer petições, entendeu? Mas ele fazia até as petições depois, era muito conhecido aqui. O nome dele em Feira de Santana é bastante conhecido. Tem até uma rua aqui embaixo com o nome dele, mas não tem placas, nunca colocaram. Péricles Macedo, Péricles Ribeiro de Macedo. Ele era uma pessoa bastante conhecida aqui em Feira. Bom, então a gente lá namorou, casou e depois em 1962 eu vim à Bahia para conhecer os parentes dela, que eu não conhecia. E com essa vinda à Bahia, eu já vim com um filho e vim à feira conhecer o pessoal que estava aqui, mas me ofereceram uma proposta. Eu era funcionário e me ofereceram uma proposta de sociedade numa empresa pequena aqui, que era de um português também. Estava apertado e eu tinha um dinheirinho, eu digo, vamos fazer negócio. E fiz negócio e vim embora. Foi a primeira vez do senhor em Feira de Santana? Sim. Nesse momento, Sim, nessa vinda aí? Nessa vinda, é a primeira vez. Já em 1962. E aí eu aproveito para falar ao senhor que eu já perdi as contas aqui de quantos convidados que vieram aqui que relatam que, por conta de relacionamentos, por conta das mulheres feirenses, ficaram aqui. Os cabos acabam ficando por aqui. Então, o senhor... As mulheres têm esse poder, né? As mulheres feirenses aí estão com um poder muito grande, viu? Mas as mulheres no mundo todo têm esse poder, entendeu? A gente diz que manda, mas não manda nada.